Olá, comprar imóveis nos Estados Unidos pode ser uma boa ideia de investimentos. Por isso, no TV Imóveis de hoje, daremos todas as informações que você precisa saber antes de comprar um imóvel no exterior. E ainda no quadro de dicas, as tendências de pisos que garantem a estética da sua casa. É a partir de agora. Com a situação ruim da economia, os imóveis nos Estados Unidos têm um potencial de valorização maior que os brasileiros e ainda protegem os investidores no caso de o dólar estar em alta. Para dar mais detalhes a respeito, estamos recebendo hoje aqui no TV Imóveis o consultor da DGA, Douglas Gomes Filho. Douglas, é um prazer recebê-lo. Como fica a situação, o dólar estando em alta? Olá, Ana. Obrigado pelo convite. Bom, a economia americana é uma economia que, apesar de ter passado por uma crise, sempre se mostrou uma economia saudável. É um país onde você nunca viu um default, ou seja, nunca deixaram de cumprir seus compromissos. E como é um país muito voltado ao business, você vê uma retomada muito rápida da economia. O que, infelizmente, a gente não enxerga no Brasil, né? Pelo menos a um curto prazo de tempo. Com a economia retomando nos Estados Unidos, os imóveis vêm se valorizando numa velocidade bastante interessante. Com isso, o que acontece? O investimento feito nos Estados Unidos, você vai fazer um investimento em dólar. Todo investimento em dólar, ele fica protegido pelo próprio câmbio do dólar e pela própria economia. Se a gente for falar especificamente sobre a Flórida, que é onde mais os brasileiros têm investido, você vai ter uma curva de ascendência do crescimento da valorização desses imóveis muito maior. Porque tem alguns fatos específicos que acontecem principalmente em Miami, que é um lugar muito procurado pelos brasileiros, né? Então você tem aí uma proteção extra em função da valorização patrimonial que está havendo. E tendo em vista essa situação, qual que é a melhor forma para comprar um imóvel? Como pessoa jurídica ou como pessoa física? Veja, você pode comprar o imóvel tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. A gente sugere sempre que isso seja feito na pessoa jurídica, porque nos Estados Unidos existem algumas leis tributárias e fiscais que elas devem ser observadas. Então, se você comprar na pessoa física, nada impede você de comprar um imóvel nos Estados Unidos em seu nome, tendo um passaporte e um visto. Sim, mas é em relação à vantagem, né? Isso. A vantagem se você compra em nome da pessoa física, existe um imposto nos Estados Unidos chamado Inheritance Tax, que é o imposto de transferência. É o imposto de causa-morte. Quando você vem a falecer, a transferência desse imóvel tem um custo muito alto. Na região da Flórida, nós temos uma incidência de 49% desse imposto. Então, quando você compra o imóvel no nome da pessoa física, se você vem a falecer, 49% do teu investimento fica para o Estado. Bem alta. Bem alta. Então, o que a gente sugere? A gente sugere um planejamento simples, mas um planejamento onde você constitui uma empresa nos Estados Unidos, é uma coisa simples também de se fazer, e através dessa empresa você faz as aquisições, você investe no mercado imobiliário americano. E às vezes as pessoas acabam pensando que o fato de se tratar de uma empresa é um pouco mais delicado, mais burocrático. Nesse caso, pelo jeito, tem mais vantagens, é mais fácil. Veja, os Estados Unidos é um país voltado ao business, então ele facilita muito a vida do empresário, né? Então abrir uma empresa nos Estados Unidos é muito mais simples do que abrir uma empresa no Brasil, por exemplo. Então assim, você vai ter uma empresa, a empresa que a gente chama de uma empresa virtual, ou seja, uma constituição apenas, né, jurídica, para que você se proteja não só da questão tributária, mas também da questão civil. Porque nos Estados Unidos tudo se define na corte muito rápido. Então, se você tem um imóvel lá que você vai fazer locação desse imóvel e vai ter algum tipo de renda e tal, é interessante, até tributariamente, que você jogue isso tudo para dentro de uma empresa, né? Geralmente a gente usa a empresa chamada LLC, que é uma equivalente a uma limitada no Brasil, né? Que é um formato simples, para que você se proteja disso e tenha proteção civil também, para que você não venha ter nenhum problema pessoal em relação ao investimento que você fez. Já que você citou sobre essa questão, como se fosse uma empresa limitada aqui no Brasil, quais seriam as vantagens? Então, as vantagens de você ter uma empresa lá nos Estados Unidos, primeiro em relação a esse imposto, você tem ainda a proteção civil, né? Onde você faz... se blinda de qualquer ação
por um eventual acidente que possa ocorrer no teu imóvel, se você locar o imóvel, alguma coisa assim. E você tem também um planejamento tributário, ou seja, abrindo uma empresa você pode colocar você e a esposa, ou você e o marido, ou um filho. E nos Estados Unidos, como a gente apura o imposto, depois de todas as despesas, realmente você pode deduzir todas as despesas e apurar o imposto sobre o ganho desse aluguel, você consegue dividir isso e no dividir você ameniza o impacto tributário. Entendi. Bem, e a questão do financiamento? É possível fazer um financiamento nos Estados Unidos? Sim, totalmente. Você tem taxas de financiamento muito interessantes nos Estados Unidos. Você tem taxas em média de 4 a 4,5%, né? Você pode dar de entrada, depende muito do cadastro de cada um, mas você pode dar de entrada de 30% a 35% e fazer o financiamento da diferença em até 30 anos nos Estados Unidos. Uma taxa média de juros, a gente está falando aí de 4, 4,5% a 5% ao ano de juros. Bem bacana. Então é um investimento bem interessante. Bem, e a questão do imposto de renda? A necessidade de declarar sendo proprietário de imóvel lá nos Estados Unidos, anualmente, como que funciona? Sim, a partir do momento que você abre uma empresa nos Estados Unidos, você vira um empresário e como todo empresário você precisa ter declarações no país de origem, né, onde você constituiu a empresa. Então isso é uma coisa simples também, não é uma coisa complexa. É o que a gente faz, na verdade, é esse trabalho que a gente faz no escritório, ou seja, a gente constitui a empresa, a gente orienta, planeja e cuida de todo esse processo. Você passa a ter o que a gente chama de ITIN number, quando é pessoa física, que ela constitui uma empresa nos Estados Unidos, ela passa a ter o equivalente a um CPF nos Estados Unidos. E com essa declaração, que é uma coisa simples, você declara as suas rendas se você obtiver renda, se você locar o imóvel. O que muitos brasileiros fazem é que eles compram o imóvel para um uso misto, ou seja, ele faz a locação do imóvel no período em que ele não está usando o imóvel e ele aproveita o imóvel quando ele quer tirar férias. Ele vai e utiliza o imóvel. Mas é uma situação vantajosa também. Bastante vantajosa. Porque muitos brasileiros, o que eles têm feito? Eles compram um imóvel nos Estados Unidos, dão uma entrada de 30%, 35%, financiam a diferença e muitas vezes com o próprio aluguel eles pagam o financiamento. Entendi. Agora, se comparada a questão do exterior para o Brasil, no seu ponto de vista, qual é a situação real do mercado hoje? Então, o meu ponto de vista é o seguinte, o Brasil sofreu o que eu chamo de uma pequena bolha imobiliária, né? Os imóveis tiveram uma supervalorização, principalmente em São Paulo, a gente viu bastante isso, e hoje eles estão voltando um pouco mais à realidade, né? Com isso, a gente percebe até um pouco a inversão, quer dizer, tem estrangeiros interessados em comprar nesse momento imóveis no Brasil, porque com a alta do dólar você tem vantagens, né? Ou seja, para eles está ficando mais barato investir no Brasil. Bem, Douglas, o nosso tempo é curtíssimo. Eu gostaria de agradecer, com certeza auxiliou bastante para quem está pensando em investir no exterior. Muito obrigada pela sua visita aqui. Eu que agradeço, estou à disposição. E você não saia daí, vamos a um breve intervalo e voltamos já já.